Atenção, escutas telefônicas obtidas com exclusividade pela Record mostram a ação de líder do PCC morto na prisão. Põe no ar. O que ou quem está por trás das mortes dentro da penitenciária de segurança máxima no interior de São Paulo? Nefo e Rê foram vítimas do Tribunal do Crime. Escutas telefônicas obtidas pelo Núcleo Investigativo do Jornalismo da Record mostram como agia Janéferson Aparecido Gomes. Nefo era cruel quando se tratava de inimigos da facção criminosa. Ele recebe uma ligação de um outro integrante do PCC, que estava com um homem com as iniciais do CRBC, Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, facção rival do PCC. O tema aqui é o seguinte, é um bichinho daqueles lá, ó. Como é que tá a situação? Ele é o seguinte, não, ele tá desde ontem na mão dos irmãos aqui, certo? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 irmãos, tá desde ontem esse cara aqui, certo, irmão? Certo. E ele já falou com a boca dele que faz parte mesmo daqueles caras lá, certo, irmão? Certo. Do CR ali. E é o seguinte, né, trocamos umas ideias pra ver se ele dava mais uns caras pra nós aí, certo, irmão? Ele fica metendo louco. Dá uma forçada aí pra ver se ele solta mais alguém. Não, o bicho nem apanhou ainda, né, irmão? Cheguei agora, tá... Falou que rasgou o estatuto dele, irmão. Falou que parou? Falou que parou, rasgou o estatuto dele, vai vendo. Entendi. Só que antes dele preso no homicídio, foi no homicídio, né? No homicídio dos 2 caras, né? Ele matou 2 caras na foice ali, mano, no machado. Nem na foice, no machado ali. Esse daí é coisa de raiz, nasceu coisa, pô. Entendi. Qual que é o nome desse cara aí, o vulgo dele? O vulgo dele é malandrão, o vulgo dele. Malandrão. Pra fazer uma coisa com essas coisas, viu? Nefo deixa claro ao Compassa que o objetivo é torturar o preso e conseguir dele os nomes dos rivais. Mas o sequestrado não revela mais nenhum nome. Nefo, então, autoriza o uso da crueldade no tabuleiro do crime. Jogo duro, não deu mais ninguém, não deu, hein? Mas deu aquele tratamento 5 estrelas mesmo? Deu aquele tratamento VIP. As 4 letras dele. Amarra essa boca, maluco. Aí, mano. Tá mó gritaria, os meninos tá se divertindo, hein? Mano, 4 letras confirmado. Entendi tudo, pô. O cara tem que arrancar primeiro a mão, depois o braço, depois o olho, pra ver se ele fala mais alguém. Pra na hora da dor ele solta. Os irmãos tá querendo arrancar as 4 letras dele aqui do bebê, eu falei, não. Pô, já. As letras já arranca já, né? Pega o alicatinho aí e já arranca as letras. Em outra ligação, os criminosos planejam pegar carros roubados para tirar o inimigo do local do cativeiro. Nefo é detalhista e se preocupa com as placas para que eles não sejam localizados pela polícia. Entendeu? É o seguinte, irmão, dos pés de borracha ali, irmão. Tá faltando mesmo aí ver mais os pés de borracha, né, irmão? Tá faltando pé de borracha? Porque tem aquela situação, na mão nossa não tem uma. O irmão falou pra nós que tem um ali que tá sem freio, mano. Pé de borracha eu consigo arrumar, a gente consegue arrumar aqui como, irmão, berrando, entendeu? Corretar umas placas, né, pra não ficar gritando aí por aí, entendeu? As mortes aconteceram em momentos diferentes e a polícia usou o circuito interno de segurança da penitenciária para saber como tudo teria acontecido. Foram as imagens que conseguiram mostrar aos investigadores que 4 detentos no primeiro assassinato, o do Reginaldo Oliveira, o Rê, 4 detentos são vistos entrando em um banheiro da unidade que é utilizado pelos presos como barbearia, inclusive tem esse apelido. Logo após a entrada desses detentos, o Reginaldo entra e momentos depois, apenas os 4 suspeitos deixam o local. Logo depois, esses mesmos 4 detentos são vistos em uma área aberta da penitenciária, o pátio onde os presos tomam banho de sol, e já estão ao lado do Janéferson Aparecido Gomes, o Nefo. 3 deles agridem Nefo, enquanto um estaria segurando uma porta em um dos acessos para evitar que, caso
a vítima, o Nefo, conseguisse se desvencilhar dos algozes, conseguisse fugir e pedir ajuda. Essas imagens foram importantes para as investigações para entender como tudo teria acontecido. Só que o que a polícia ainda não conseguiu definir até o momento é como esses presos tiveram acesso aos objetos usados como arma. Uma faca, feita pelos próprios presos, um canivete e até mesmo uma bermuda que teria sido utilizada por um deles dentro do crime. E como os detentos conseguiram, acreditando que a morte dos dois presos tenha sido mandada e autorizada pelo crime organizado, como é que eles teriam conseguido receber dentro da penitenciária a comunicação feita ordenando a morte dos dois líderes integrantes da chamada Sintonia Restrita. Todos os presos que estão aqui na Penitenciária 2, né, ou a grande maioria deles, são integrantes do PCC. A Penitenciária 2 ela abriga os presos mais perigosos aqui do estado de São Paulo. Então, aqueles que eventualmente não são integrantes do PCC, eles são considerados companheiros ou simpatizantes. Mas no caso desses 4 indivíduos envolvidos no assassinato diretamente, né, as indicações que temos é que são, sim, integrantes do PCC, possivelmente pelo fato das vítimas serem também integrantes mais de alto escalão, né, ligados à cúpula, esse assassinato tenha sido determinado pela própria sintonia final do PCC, ou seja, pela liderança do PCC. É pouco provável que tenha sido em decorrência de alguma rixa interna dos 4 autores, né, dos 4 responsáveis pelo homicídio com as 2 vítimas. O promotor de justiça do GAECO acredita que Nefo e Rê podem ter sido mortos em uma queima de arquivo ou em um acerto de contas. Poderia ser uma queima de arquivo. Claro que ainda é cedo para tirarmos, né, qualquer conclusão. Os presos permaneceram em silêncio, aqueles envolvidos no assassinato, como é comum acontecer, né, mas a experiência que nós temos aí com esse tipo de crime, eu fui promotor em Presidente Venceslau, na comarca, por 16 anos, eu atuei em dezenas de júris, né, de casos de homicídio dentro da Penitenciária 2. E na totalidade deles, os crimes foram crimes de mando, ou seja, o próprio PCC que determina os homicídios. Possivelmente tenha havido uma ordem externa, essa ordem normalmente vem por visitas, isso evidentemente vai ser apurado pela Polícia Civil, e essas ordens, então, assim que chegam, eles encontram aí presos para serem os autores, né? Às vezes são presos que estão endividados, que têm algum tipo de responsabilidade, que estão devendo algo para o PCC, né? Ou mesmo que têm penas muito altas, eles acabam assumindo essa responsabilidade ou ganham algum tipo de prêmio por isso, para cometer esse tipo de crime. Os líderes do crime assassinados em Presidente Venceslau foram presos durante a Operação Sequaz da Polícia Federal em março do ano passado. Fontes afirmam que, além das conversas telefônicas, eles teriam denunciado parte do esquema que mirava o senador Sérgio Moro e o próprio Lincoln Gaquia. Dos 13 denunciados na ação, 8 viraram réus. O GAECO, que eu coordeno, nós tínhamos uma investigação sobre o setor da Sintonia Restrita, que era composto por esses integrantes, né? Ele era coordenado pelo Janeferson, o Nefo. Esse setor, na verdade, ele se dedica, o setor do PCC se dedica à prática de atentados e resgates. E o Janeferson, o Nefo, estava incumbido, inclusive, de levantamentos de dados, de imagens e rotina, meu, inclusive, e também do senador Moro, né? Eu também era uma das possíveis vítimas aí desses indivíduos, né? Do setor coordenado por esses indivíduos. Nós compartilhamos essa investigação com a Polícia Federal, que deflagrou a Operação Sequaz, né? A operação foi deflagrada em Curitiba, na Justiça Federal, e esses indivíduos foram identificados e presos e trazidos aqui para a Penitenciária 2 de Venceslau. Então, eles estavam à frente de planos, né, de atentados, não só contra o senador Moro, mas outras autoridades, principalmente policiais penais federais,
e, inclusive, eu mesmo, né, estava na lista de alvo desses indivíduos. Segundo a Polícia Civil, os detentos responsáveis pelas duas mortes foram identificados como Jaime Paulino, Luiz Fernando Baron, Ronaldo Marinho e Elidan Silva Cel. Presos que foram separados do grande grupo após os assassinatos e que foram ouvidos logo depois. Durante os depoimentos, 2 deles negaram o crime, envolvimento com as mortes, e 2 preferiram o silêncio. Vão continuar detidos, presos em Presidente Venceslau, enquanto a Central de Polícia Judiciária da unidade continua com as investigações. Eu, como disse, eu não acredito que tenha sido uma desavença interna entre os 4 autores do homicídio e as 2 vítimas. Possivelmente foi uma determinação da cúpula do PCC. O próximo passo, na verdade, já houve a instalação de inquérito policial, já há determinação dos autores, né, até porque eles foram vistos e se entregaram as armas do crime, mas permaneceram em silêncio. Como já temos autoria, eu acho que é se verificar as circunstâncias do crime, a motivação e, eventualmente, os mandantes.